tudo bem? Vamos a mais uma aula de oficina de leitura, dando continuidade ao nosso livro A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Hoje nós iniciaremos o capítulo 12, A Viagem. Está lá nas páginas 42 a 44. Não está a nossa leitura compreendida toda a página 44, só uma parte. Está bem? Porque eu dividi o capítulo em duas partes. Veremos uma parte hoje e na próxima aula de próxima quinta-feira o restante do capítulo. Antes de darmos sequência à nossa leitura, né? Vou só complementar o que eu já postei no vídeo essa semana, informando sobre as mudanças em relação às aulas. Nós teremos aulas toda quinta-feira com conteúdo novo e as correções serão postadas no grupo do WhatsApp. Vocês façam a devida correção e eu gostaria encarecidamente, amados, que vocês enviassem a atividade devidamente copiada, respondida, cabeçalho bem caprichado, para que eu pudesse lançar o ponto no meu caderno de registro. Essa turma é uma das turmas que tem me deixado bem preocupada em relação à devoluta dessas atividades. Vamos dar a devida importância, meus amados. Vamos ter compromisso, está bem? Afinal, vocês estão concluindo o 8º ano. Vocês já têm um pouco mais, ou devem ter um pouco mais de maturidade para poder abraçar a causa do estudo de vocês. Está bem? Então, eu espero receber as atividades de todos até a próxima quarta-feira, porque na quinta-feira eu posto as correções e assim não vale mais o ponto da atividade realizada. Está bem? Vamos lá, nossa leitura. Capítulo 12, A Viagem. Dando sequência à nossa leitura, diz assim: Mal recomeçara Luiz Alves a leitura dos autos. Entrou no gabinete o criado apresentando-lhe um bilhete de visita. Que entre, disse o advogado lendo o bilhete do sobrinho da baronesa. E logo se ouviu no corredor o passo medido e lento do mancebo, que daí a nada assomava à porta do gabinete, fazendo uma cortesia sisuda, mas graciosa. Venho incomodá-lo, doutor, perguntou Jorge. Pelo amor de Deus, exclamou o advogado erguendo-se e indo buscá-lo à porta. Não me incomodaria em caso algum. Agora, sobretudo, que a leitura de uns papéis me fatigou sobremaneira. A maior fortuna que eu poderia desejar é a presença de um homem de espírito. Jorge agradeceu este cumprimento um pouco enfático e retribuiu com outra lisonjaria muito mais extensa e de maior alcance. Quer dizer que ele vinha pedir alguma coisa. Efetivamente, passados os minutos de introito e desfiadas as generalidades, Jorge empertigou-se mais do que até ali estivera e desfechou esta pergunta abrupta. Sabe que venho pedir-lhe uma coisa grave? Luiz Alves inclinou-se. Grave e simples ao mesmo tempo, continuou o sobrinho da baronesa, mas antes disso precisava saber se é tão amigo da nossa família como ela o é do senhor. Oh, de certo! O senhor é o mais assíduo, talvez, das pessoas que lá vão, apesar de vizinho. Só agora o vejo ali mais a miúdo. Entretanto, é como flor que se trai pelo aroma. Minha tia tem a seu respeito a melhor opinião do mundo. Acha-lhe uma gravidade, e eu também a sinto. E nem compreendo que um homem possa ser outra coisa. Os tais espíritos fúteis são insuportáveis, concluiu Luiz Alves, ansioso por chegar ao objeto da visita. O objeto era a viagem da baronesa. Um comendador, amigo do finado barão e fazendeiro em Cantagalo, tinha promessa da viúva havia 2 anos de ir lá passar algum tempo. A baronesa esquivara-se sempre a cumprir a palavra dada. Agora, porém, tal fora a insistência que se resolvera a ir. Ora,
O que Jorge vinha propor era, expressões dele, uma conjuração de amigos para dissuadir a tia daquele projeto. Afiançava ao advogado que, ainda descoberta a conjuração, teria ele a vida sã e salva. Luiz Alves supôs a princípio que aquilo era um simples pretexto, mas, tendo observado que a bela Guiomar não era indiferente ao rapaz, compreendeu que este tinha na conjuração proposta um interesse inteiramente pessoal. Enfim, Jorge chegou a confessar que, se a tia insistisse em sair da corte, ele não tinha remédio senão acompanhá-la. O acordo não foi difícil. Ficou assentado que fariam todos os esforços para dissuadir a baronesa. Jorge quis sair logo. Reteve-o Luiz Alves algum tempo mais. Com expressões de louvor habilmente tecidas e mais habilmente encastoadas na conversação. E também deixou-se ir à feição do espírito dele, aceitando-lhe as ideias e os preconceitos, e aplaudindo-os discretamente. Sério, quando eles o eram ou pareciam ser. Chocarreiro quando vinham com ar de graça, respondendo enfim a todos os gestos e meneios do outro, como faz o espelho por ofício e obrigação. Toda a arte, em suma, de tratar os homens, de os atrair, de os namorar, que ele aprendera cedo e que ele devia aproveitar mais tarde na vida pública. De noite, Luiz Alves, à casa da baronesa, onde poucas pessoas havia, todas de intimidade. A dona da casa, sentada na poltrona do costume, tinha ao pé de si uma senhora da mesma idade que ela, igualmente viúva, e defronte às suíças, brancas e aposentadas de um ex-funcionário público. No sofá viam-se Mr. Oswald e Jorge a conversarem em voz, ora muito baixa, ora um pouco mais elevada. Adiante, dois moços contavam a duas senhoras o enredo da última peça do ginásio. Mais longe, uma moça da vizinhança gabava a outra a tesoura de Mimier. Bragaldi, que pedia messas, dizia ela, ao pincel do cenógrafo, seu marido. Enfim, junto a uma das janelas via-se uma mocinha viva e bonita, a dizer mil ninharias graciosas a outra pessoa, que era nada menos que a nossa conhecida Guiomar. A conversa, assim dividida, tornava-se às vezes geral, para recair logo no peculiarismo anterior. Os grupos modificavam-se também de quando em quando, do mesmo modo que o assunto, e assim se iam matando agradavelmente as horas, que não resistiam, coitadas, nem apressavam o passo um minuto sequer. Luiz Alves agregara-se ao grupo da baronesa, ao qual não tardou juntar-se Jorge. O advogado teve a discrição de esperar que o assunto viesse de si, se viesse, ou de o introduzir na conversa, quando lhe parecesse de feição. Mas Jorge, que estava impaciente, arrastou o assunto ao debate. Ficamos aqui, certo? Nós vamos parar exatamente na metade ou menos da metade da página 44, para dar sequência na próxima semana. Claro que esse início são apenas os detalhes, é apenas o cenário, é apenas o envoltório, né, onde se passa, onde vai acontecer o desfecho do capítulo. O desfecho mesmo vai acontecer na próxima aula, que é a questão da introdução do acordo que foi feito entre eles, né, entre Jorge e Luiz Alves. Há aí um acordo entre ambos para persuadir a baronesa. Então, dadas essas informações, hoje eu passarei só duas questões, está bem? Vocês vão pesquisar. Essa primeira é de pesquisa. Pesquisa o que significa cada vocábulo abaixo. Todos esses vocábulos eu retirei do capítulo 12, ou seja, dessa nossa leitura. E são palavras que não são usuais, elas não fazem parte do nosso contexto.
Por isso que é importante que vocês pesquisem, que vocês compreendam, que vocês enriqueçam o vocabulário de vocês, está bem? Coloquem as opções uma abaixo da outra, de preferência sorteando uma linha, porque fica melhor para a organização e assim responder, ok? E tem A, mancebo, B, sisuda, C, enfático, D, lisonjaria, E, intuito, F, impertigou, G, dissuadir, H, fatigou, I, abrupta e J, encastoadas. Então, procurem o significado dessas palavras, está bem? E a segunda e última questão está logo no meio lá da nossa leitura, tranquilamente vocês encontrarão a resposta. Descreva qual era o objeto, ou seja, a pretensão da visita de Jorge a Luiz Alves. Então, você vai lá na nossa leitura, quem tem o livro, né, no seu celular, livro virtual, você vai analisar também uma leitura mais calma, serena, tranquila, e assim responder a questão de número 2. Tranquilinho, duas questões muito simples, farão com muita tranquilidade e me enviarão a resposta, combinado? E para concluir, uma pequena reflexão acerca da leitura. A leitura é um fascinante mundo de encanto e realidade, onde o mistério deixa de ser algo oculto e o que parecia simples mostra toda a sua complexidade. É isso, gente. A leitura é esse universo, é esse fascínio, é esse mundo que se abre. E vamos nos apaixonar por ler, porque ler é muito bom. Então, um abraço e até a próxima aula. Lembrando que temos aula novamente, conteúdo novo, dando sequência à nossa leitura na próxima quinta. Um abraço e até a próxima.